disse a Inayá, saudações a Inayá, live itinerante, hoje ao ar livre, pelo menos enquanto o sol não se pôr. Grande Fak, seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Marlos, tudo certinho. Estão me vendo e ouvindo bem? Muito bem, ouvindo você bem, vendo bem, enquadramento perfeito, cabelo arrumado, óculos de autoridade jurídica de quem acabou de defender uma dissertação de mestrado sobre um tema maravilhoso, aprovado aí como processo penal, como espetáculo midiático e a necessidade do resgate das garantias individuais do acusado. E é dessa dissertação no mestrado do nosso amigo Edson Fak, agora mestre, que surgiu o meu convite para que ele conte para nós sobre essa dissertação. Mas antes de mais nada, Fak, te agradecer e dizer que é uma alegria te receber aqui, que o espaço é teu e que nesse início eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem você é, contasse um pouco da tua trajetória na advocacia. Você tem boas histórias, uma trajetória linda e o nosso pessoal vai gostar de saber. Legal, Marlos. Primeiro eu quero aqui deixar consignado a minha gratidão, tá? O meu agradecimento pelo honroso convite a mim formulado nessa já tradicionalíssima live. Eu acho que você, Marlos, foi um dos pioneiros aí quando a pandemia assolou nós outros com essas lives com grandes personalidades jurídicas. Eu que sou um ouvinte, um telespectador assíduo, um frequentador assíduo das suas lives, me sinto muito honrado de estar aqui hoje, poder, enfim, compartilhar um pouco desse estudo que, enfim, norteou os meus 2 últimos anos acadêmicos no mestrado. Enfim, sou advogado há quase uma década, começo a já não ser mais um jovem advogado. Comecei a advogar em 2013, então, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica. Depois eu me especializei, Marlos, naquela grande especialização que o Gilson Bonato montou na festa, enfim, que foi, de fato, um espetáculo, Ronaldo Costa junto com a gente, enfim. Depois eu parti, então, depois de alguns anos, voltei aos bancos acadêmicos, então, na Uninter, ali, para fazer o mestrado. Né? Em conversas, em corredores, nas quintas de tribunal, que espero que retornemos logo. Saudosas quintas. Saudosas. Tribunal de Justiça. Que esperamos que não sejam extintas, mas, enfim, na conversa de corredor, muito com o nosso amigo, absolutamente, eu sou fã dele, baita advogado e professor, que é o André Peixoto, né? Foi um dos grandes incentivadores meus para ingressar no mestrado, no programa de pós-graduação lá da Uninter. Ainda quando ele era o coordenador, eu entrei eu entrei sob a coordenação do professor Daniel Ferreira, mas desde o primeiro contato a gente estabeleceu essa conversa sobre esse tema. E eu tinha esse projeto já antigo, e ele brinca comigo, poxa, você é o único aluno meu de mestrado que manteve o projeto do início ao final. Todo mundo muda, todo mundo sai, e de fato deu certo da gente continuar e estudar um pouquinho sobre isso, e de fato nasceu esse grande filho que foi a dissertação de mestrado que aborda esse tema tão caro para a advocacia criminal. Enfim, você falando em Maringá essa semana sobre a atuação do advogado em grandes operações, que envolve, não raras as vezes, o contato inevitável com a mídia. Né? Então, basicamente, Marlos, seria isso. Muito honrado mesmo de estar aqui contigo. A alegria é toda minha, e aliás o Peixoto, o André, está convidadíssimo, mas ele não está conseguindo aceitar o convite por uma razão de ordem prática. Ele abandonou as redes sociais nesse momento, está fazendo um detox. Aliás, detox recomendado pelos próprios donos das redes sociais, que recomendam aos seus filhos que não utilizem
as redes sociais. Então, o Peixoto sempre está à frente do seu tempo e nos abandonou, mas vamos logo, a gente sabe que logo ele volta e daí ele virá. Então, eu estou conversando aqui com o Edson, com o FAC. Falavinha está aqui fazendo uma piada interna com você, dizendo que é teu amigo, você é filho do ministro, fazendo uma saudação especial ao filho do ministro. Deve ser uma piada interna de vocês aí, né, FAC? Sabe, Marlos, eu ouvi muito isso durante a faculdade. Eu nunca tinha ouvido. Eu estou rindo aqui desde a hora que li o comentário, porque o Falavinha já esteve aqui no nosso espaço, um grande amigo, amigão teu, e eu falei, ele está aqui, é uma piada interna essa conversa, né? Eu ouço isso desde a faculdade, nas chamadas, o pessoal falava, porque o nome completo é Edson Luiz Fac Júnior. E aí o pessoal perguntava, você é filho do ministro? Eu falava, não, o professor Faquinha não é meu pai. Mas apesar de ser muito parecido, e tem o Júnior ainda para piorar, mas ele é Luiz... o Faquinha é Edson, ele é Luiz Edson Faquin, né? Luiz Edson Faquin. Edson Luiz Fac Júnior. Com algumas diferenças no FAC, ele com um C e um H, ou 2 Cs, e sem o N no final. Mas eu ouço isso desde a faculdade. Muito bom. Falavinha um grande. Então, para quem está chegando agora, o FAC defendeu a dissertação, o processo penal como espetáculo midiático e a necessidade de resgate das garantias individuais do acusado, e a gente vai tratar disso, de processo penal e mídia, de mídia e processo penal. E acho que o primeiro ponto, FAC, que você poderia nos trazer é da onde você já contou um pouquinho da trajetória da dissertação da Uninter, com o André Peixoto, com o Daniel, enfim, e essa questão da publicidade dos julgamentos, como que a publicidade, de uma forma ou de outra, interfere na imparcialidade ou na parcialidade do julgador. Você enfrentou isso na tua dissertação, não é? Sim, Mário, sim. Enfim, processo penal em mídia, eu até sempre questiono, por que não processo em geral, né, em mídia, e sim processo penal em mídia? Na verdade, a mídia encontra no processo penal o seu grande métier, um grande triunfo mercadológico de atuação e de poder, né, no processo penal. E sempre que vem à tona a crítica que muito bem se faz a atuação midiática dentro do processo penal, e isso adveio muito, Marlos, da nossa atuação advocatícia, da minha atuação advocatícia, normalmente no tribunal do júri, a gente vê principalmente em pessoas ou clientes menos abastados financeiramente. Não é raro você ir em delegacia, por exemplo, atender um flagrante de madrugada e está lá uma espécie de viatura da banda B ou de outro veículo de comunicação à espera de um desgraçado que possa gerar alguma matéria. Então, é bastante interessante. Quando se critica com muita justiça, por vezes, a atuação absolutamente parcial da mídia no processo penal, se questiona por outro lado, mas, enfim, o processo é público, qual seria o problema disso acontecer? E de fato, né, nós temos dois princípios em confronto, em contrito, que seria, de um lado, o princípio da publicidade dos julgamentos, no inciso 9 de 93 da Constituição. Os processos, de fato, em regra, são públicos. Eu gosto sempre de citar a Constituição italiana, de Chiara sempre cita isso no artigo 101, quando ele diz que o processo é um drama no qual, em nome do povo, se administra a justiça. Então, é salutar que o povo tenha acesso aos julgamentos, tenha acesso ao Poder Judiciário. Isso foi sendo feito nos últimos tempos, essa aproximação entre povo e Poder Judiciário, povo e justiça, muito em razão também do grande avanço da indústria da informação, né, da era da tecnologia, e Boaventura de Souza Santos vai destrinchar esse caminho todo, né? Mas, de Chiara, quando cita o regramento italiano da publicidade dos julgamentos, vai alertar, de outro lado, sobre a nocividade disso, né? Sobre quando isso se extrapola
e não deixa de denunciar, e ele chama de telecâmeras nos julgamentos, nas audiências transmitidas ao vivo, nos julgamentos, elas são suscetíveis de incidir sobre o comportamento do juiz. Não só sobre o comportamento do juiz, como de todos os atores que participam do processo, das partes, de terceiros que venham atuar, eventualmente peritos, testemunhas que vão depor no processo. Ou seja, há todo uma comunidade jurídica que vai participar desse julgamento, direto ou indiretamente, com um nível, claro, muito mais grave, o juiz. Né? Então, essa divulgação dos julgamentos pela mídia, ela por si só, e o de Chiara fala isso, é capaz de alterar o equilíbrio, né? Esse equilíbrio emotivo dos atores jurídicos. Então, Marlos, é muito em razão disso, dessa publicização ser explorada de uma forma extravagante pela mídia. Eu até fiz uma pesquisa com relação a grandes processos midiáticos do Brasil, e a gente não poderia aqui deixar de citar dois deles que não envolvem o Tribunal do Júri, mas recentemente envolvem crime econômico, que é Mensalão e Lava Jato. Para se ter uma noção, a Lava Jato, entre março de 2014 e março de 2016, teve 30 mil matérias, entre artigos, colunas, enfim, referências jornalísticas. Em março de 2014 e até março de 2016, no mesmo período, a Veja estampou a Lava Jato em 36 capas da sua revista. Então, assim, o número é assustador. A publicidade que se deu, a mediatização que se deu a esses julgamentos, de fato, é grave. Passando até para o Mensalão, eu fiz uma pesquisa durante o voto do ministro Joaquim Barbosa. Opa, me vem? Relator da ação penal, de 17h11, horário em que ele começou o seu voto. Às 18h59, a Globo News bateu o recorde de audiência em TV fechada, superando grandes séries da Warner Bros. Friends e Brothers and Sisters da GNT. Então, assim, que são séries absolutamente assistidas pelo povo brasileiro. Então, bateu um recorde, né? Isso falando de mensalão. A Google Trends, que faz aquelas pesquisas de número de buscas, averigou que do mensalão, no dia 29 de julho de 2012, os números de buscas pelo mensalão eram maiores que dezenas de entretenimentos, enfim, que tem muita assistência no Brasil, chega a superar entretenimentos culturais, teatros, novela, que naquela época era a Avenida Brasil, por exemplo, superou a novela que vinha batendo o recorde, o mensalão naquele dia superou. Ou seja, há que se ter um limite, Marcos, e esse é o grande detalhe que se traz, enfim, que se estuda nesse trabalho. E você mencionou nessa tua fala, que pegou vários pontos e vários doutrinadores, dois campos totalmente distintos e que são totalmente afetados pela mesma mídia, né? Nós temos lá, para sintonizar com todos os nossos ouvintes nacionais, os programas tipo da Atena, e que o FAC bem trouxe aqui, que você vai de madrugada no flagrante, numa delegacia, na região metropolitana de qualquer cidade do país, e está lá um da Atena local, por assim dizer, e que vai expor, humilhar e acabar com aquele preso, seja ele culpado ou não. E você tem, no outro extremo, a criminalidade econômica, grandes empresários, grandes empresas, políticos, grandes figuras do cenário nacional expostas aí pela grande mídia, como o FAC também mencionou na pesquisa dele. E a gente vem assistindo um fenômeno desde algum momento, quando, por exemplo, a prisão do O.J. Simpson foi acompanhada nos Estados Unidos como se fosse a final do Super Bowl, e decorreu aí pelo menos 2 séries, e aí nós poderíamos passar horas aqui mencionando todos os outros fatos. E como posicionar essa mídia, como
porque nós sabemos, de outro lado, da importância da mídia, da importância da publicidade, dos processos. Ninguém aqui é contra a mídia, muito pelo contrário, ela presta serviços relevantes quando feita de maneira séria. Mas como estabelecer teoricamente esse limite, Fak, que você mencionou? A mídia é um quarto poder hoje? Sendo um quarto poder, como que a gente estabelece um limite de atuação aqui dentro do nosso campo que nós estamos discutindo hoje, que é o processo penal? Sim, Marcos, sim. Esse é o grande detalhe, né? Há que se ter um limite. Como se estabelece esse limite? Como é que a gente vai ter isso de uma forma prática, né? Você citou, Marcos, muito bem o caso do O.J. Simpson, lá de 94, 95, televisionado, aquela cena que não se tira da cabeça, não só nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Fala-se, inclusive, eu trago isso na dissertação, de que o julgamento do Mensalão superou essa audiência do julgamento do O.J. Simpson. Então, assim, nós tínhamos na Globo News 3 transmissões por semana, era manhã e tarde, e noite os comentários pós-julgamento, toda a repercussão que se dava, e toda essa assistência chegou a superar esse grande julgamento emblemático do O.J. Simpson. Veja, eu também trago um estudo, Marlos, citado por Lopes, de Stanley Sur, do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago, onde eles pegam os julgamentos norte-americanos e estabelecem algumas premissas de pesquisas daquilo que vai influenciar a decisão nos julgamentos dos juízes lá, enfim, por consequência dos jurados. Eles pegaram nesse estudo os efeitos das provas, o sexo das pessoas acusadas, a própria publicidade prévia ao julgamento e a instrução do magistrado perante o conselho de sentença no julgamento. E se aferiu que a publicidade prévia afetava muito mais o resultado do que a instrução realizada no julgamento, né? Então, são estudos com base empírica, científica, que demonstram todo esse poder, né? E você bem diz, do quarto poder, que Thompson vai inevitavelmente chegar e dizer: sim, a mídia é um quarto poder, um poder simbólico que atua. E o grande problema Marcos, nesse campo, responder uma pergunta, uma questão se a mídia é um quarto poder, quem controla esse quarto poder? Então, assim, a mídia monopoliza a publicização de vários campos sociais, como o campo da política, o campo da saúde, o campo do esporte, mas ela monopoliza, ela que vai levar a grande população a essa notícia. E de que forma isso é feito, que se questiona muito, né? Quem vai controlar. E, de fato, Marcos, você citou, e agora eu quero só voltar um pouquinho para a gente avançar em como se limita isso, ao som dos passarinhos que lhe acompanham aí em São Paulo, desses grandes programas televisivos, né, dos Datenas locais. A Susan Sontag tem um livro maravilhoso, que também foi indicado pelo André Peixoto à época, que diz Diante da Dor dos Outros. E ela vai trabalhar com a questão da imagem, né, e como é prazerosa a dor alheia para nós, como é prazerosa a dor do outro, e lógico, desde que o outro se mantenha distante. E é nesse contexto que ela vai trazer a imagem que é utilizada para que se explore a dor das pessoas. Ela traz o exemplo de guerras, ela traz outros exemplos, mas no caso específico das imagens de pessoas sendo presas nos programas do meio-dia, onde nós estamos confortavelmente na sala de jantar, almoçando com a nossa família, e, claro,
A dor do outro sempre é legal, porque ele está lá. O outro está bem distante de mim, eu estou aqui na minha casa, seguro. E isso é o programa dos Datenas da vida, né? Ele traz absolutamente dores. Em 3, 4 horas de programa, isso é vendável, isso é. E aí nós entramos no campo mais criminológico, do nosso modo de produção, hoje capitalista, enfim, e não por outro motivo, é que a dor do outro é explorada nesses programas concomitante com as propagandas, né? Do colchão para aquele que está dormindo mal, do remédio para longevidade, para aquele que quer longevidade, e eles alternam, então, a altercação ali de dor, de matéria, de pessoas sendo presas com a venda dos produtos. Então, isso é muito interessante, até recomendo para quem quer se aprofundar. Diante da Dor dos Outros, Susan Sontag. Espetáculo de livro, um belo livro, que ela traz esse grande prazer estranho do ser humano em sentir alegria na dor do outro. É claro, desde que a dor fique longe e não bata a porta. Aí muda o cenário. E era justamente esse ponto que eu ia ter que colocar, né? Quando a pessoa, e isso nas operações, nas macro-operações, acabou acontecendo com muita gente, muitas pessoas que eram totalmente a favor de determinadas atitudes e dessa assistiam com prazer essa dor, que você tão bem mencionou nesses programas, quando tem a sua casa invadida, quando são levadas, à época, conduzidas coercitivamente para a polícia, elas passam a enxergar tudo isso de outra forma, né? Como é interessante e como a mídia, você trouxe um dado, eu queria resgatar esse ponto da tua fala, você trouxe um dado que é estarrecedor. Para nós, do direito, vale o que está nos autos, quer dizer, as coisas deveriam ser julgadas conforme o que está no processo. E você traz um dado de que a mídia influencia muito mais os jurados e possivelmente os próprios juízes. Eu diria que sem uma pesquisa, sem eu ter feito a pesquisa, há uma influência significativa, como a mídia influencia mais do que o que está nos autos. Isso é brutal, isso para o processo é brutal, né? E é verificável não só pela pesquisa que eu fiz, mas por uma pesquisa que se faz de campo de qualquer julgamento que toma uma proporção fora do comum. Aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, a gente vê grandes julgamentos e principalmente, claro, julgamentos perante o Tribunal do Júri, onde aquele que está assistindo esses programas é o que vai sentar para julgar, né? Eu tenho me perguntado, Marlos, até que ponto é ou não. Esse é um grande dilema do advogado que atua. Você palestrou essa semana, não sei se você abordou esse tema, mas até eu te convido para que você até exponha isso. Mas o advogado que atua, não só em grandes operações, mas no Tribunal do Júri, que são crimes de sangue, aqueles dramas que todo mundo gosta, e que a imprensa fica procurando, grandes ou casos pequenos mesmo, né? Até que ponto, né, vale a pena você embarcar nessa mediatização ou deixar o teu cliente quietinho, servir como escudo mais fora? E aí tem aqueles que vão dizer com as suas razões de que, veja, eu tenho que defender meu cliente publicamente, perante aquele que vai assistir. Só que a gente vê o nível de condenações, o número de condenações, de uma forma estarrecedora, um julgamento brilhante, advogados que atuam de forma brilhante, mas que de fato chega ao final e ao cabo, aquilo que foi transmitido, televisionado, reiteradas vezes, as imagens que a mídia seleciona covardemente, e nós vamos ver que o resultado é que o lado que a mídia pende, geralmente, se não tiver uma defesa efetiva, com grandes condições, é o lado que vence, né? E esse é um ponto-chave também. O lado que vence e o lado que perde. Isso é coisa da mídia, isso é uma coisa que subverte a lógica do processo penal. De um julgamento onde não tem vitoriosos, não tem derrotados. Processo.
para entretenimento. E aí sim, no entretenimento, nós vamos ter o fight, né? A luta. Aquele que vai ganhar, aquele que vai perder, e aquele que vai perder tem as suas consequências, e nós queremos ver as consequências feitas. Esse grande espetáculo que é feito, e aí nós vamos para Gilles Debord, nós vamos, né, para outros teóricos que enfrentaram o sistema de uma forma categórica na sociedade da informação que nós estamos vivendo. Então, assim, sinceramente falando, eu não... Mais dúvidas do que se ter com o estudo, Marcos, de como que se deve atuar na prática, porque o limite, Marcos, o limite é, claro, o limite é a Constituição Federal. Nós não podemos extrapolar a publicidade em detrimento de uma imparcialidade do julgador, nós não podemos extrapolar a publicidade em detrimento da própria presunção de inocência do acusado, que é absolutamente vilipendiada com essa mediatização em desfavor do acusado, né? Então, assim, é um grande dilema. O limite ele é a Constituição, mas a gente sabe que na prática é um pouco diferente. Isso não é respeitado. Aliás, presunção de inocência que é cada vez mais relativizada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, né? Que eu acho que não demora muito e aquele resultado das ADCs já se altera novamente, como nós temos aí a prisão sendo aceita em primeira instância no Tribunal do Júri, né? Então, acho que, enfim, é lamentável, mas é o que se tem visto, Marcos, um grande dilema dos advogados que atuam em grandes casos, em pequenos casos, mas casos em que a mídia exerce um poder de influência. Nos pequenos, mais no Tribunal do Júri, é bem verdade, mas é um dilema, né? A constatar. Muito bom. Eu estou conversando aqui com o Edson Facchi, tratando sobre processo penal e mídia e processo penal, que é o tema da dissertação de mestrado que ele acabou de defender. É um tema interessantíssimo. Estão abertas as perguntas aqui no chat. Quem tiver perguntas e comentários pode nos mandar. Nós ficamos com essa live gravada aqui no IGTV do Instagram e também ficamos com a live gravada no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Então sigam as nossas redes, sigam as redes do FAC e acompanhem também o replay desse nosso programa. FAC, para a gente ir finalizando, tem um ponto muito interessante que não sei se você abordou na tua dissertação, que, por certo, eu teria oportunidade de ler quando estiver em livro, e vai ser uma alegria aí no lançamento e tudo mais, que é a publicidade dos julgamentos em si, televisionados, por assim dizer. Vamos falar da TV Justiça no Supremo Tribunal Federal, mas agora com essa pandemia vamos falar também das transmissões do canal do YouTube, e que são situações que devem permanecer mesmo agora com o término da pandemia, pelo menos de forma híbrida. Nós percebemos claramente que os votos dos ministros e dos desembargadores se alongam. Menciono aqui, por exemplo, quando do julgamento do caso do ex-presidente Lula pelo TRF4, que foi televisionado num momento em que não era televisionado o julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os votos dos ministros foram absolutamente extensos, e um deles chegou a mencionar que estava usando um português mais coloquial para que a população que estava acompanhando pudesse entender o julgamento. Na tua opinião, e debate pronto se você não opinou sobre isso na dissertação, enfim, como é que você enxerga essa questão da TV Justiça transmitir os julgamentos do Supremo e da transmissão desses julgamentos hoje nessa sociedade do espetáculo? Veja, Marlos, a TV Justiça ela veio para realmente a gente observar que poder judiciário ele é altamente influenciável pela opinião pública, né? Você citou o julgamento da RF4 do ex-presidente Lula, e cito aqui o habeas corpus 126292, a época, salvo engano, de relatoria do ex-ministro saudoso Torres Zavascki, onde se alterou o entendimento pela possibilidade da prisão em segunda instância. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, naquela época, mencionou
uma exigência da sociedade. Verdade. Né? Ele expressamente diz isso. Olha, nós temos que ir contra a impunidade e isso é uma exigência da sociedade. Então, já por aí, um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe a alta influência que a mídia e também a opinião pública, que é absolutamente manipulada pela mídia, exerce no nosso Poder Judiciário. Então, nós temos em menor proporção, Marlos, hoje, então, aqui de bate-pronto, para a gente discutir os julgamentos perante o Tribunal do Júri, que hoje são várias comarcas trans. E, enfim, até que ponto isso influenciaria. Mas eu lembrei agora, então, desse habeas corpus do voto do ministro Roberto Barroso, que fala da exigência da sociedade e cita o prazo, né? A gente não pode esperar terceira instância, quarta instância. A sociedade exige que eles sejam punidos rapidamente, desprezando a duração razoável do processo, que também é direito, garantia do acusado, estatuído na Constituição Federal. Né? Então, assim, é óbvio, e mais uma vez volto a dizer, que se subverteu a lógica de um processo para a lógica de um entretenimento. E aí, meu amigo, no espetáculo, nós temos o tempo do espetáculo, o tempo do entretenimento, que tem que ser rápido, o povo não aguenta esperar, tem que ser assim, acabou. Hoje nós vemos cada vez mais filmes mais curtos, séries de menos... O povo quer coisa rápida. Inclusive, hoje eu estava conversando essa semana com o Calil sobre o ensino à distância, a educação. Ele falou que há uma faculdade que exige que as aulas sejam gravadas e as aulas não tem mais aquele tempo de 1h30, mas sim de 20 minutos. Tem que ser aula curta, porque o aluno não aguenta mais. Então, esse é o tempo que se tem hoje, um tempo instantâneo, né? Um fast food processual. Então, que se julgue rápido, que se condene rápido, porque julga rápido é sinônimo de condenação. Então, Marlos, de fato, eu tenho a mesma percepção de que cada vez mais com o televisionamento dos julgamentos, não raros votos serão, na verdade, discursos. Né? Exatamente. Com linguagem mais simples para o povo entender, e cada vez mais vão fundamentar e cada vez mais o povo vai apoiar esse tipo de atitude. Nessa fala do Barroso está embutido um grave problema que eu tenho insistido muito, que a sociedade não fala, porque você não sabe qual é a opinião da sociedade. Então, quando a pessoa diz a sociedade clama por isso, a sociedade pede aquilo, na verdade, você tem uma opinião publicizada daqueles que querem publicizar a sua opinião. Mas a sociedade não está falando, ela precisa falar através de alguns órgãos oficiais, da sociedade organizada, enfim. Mas a sociedade pede rapidez nos processos. Quem é essa sociedade que pede rapidez nos processos? Ela inexiste, né? Então aqui é um discurso também falacioso, muitas vezes, para fazer valer a vontade daquele que está com a caneta ali julgando. A prisão em segunda instância é um caso típico, quer dizer, a sociedade quer, a sociedade não quer, não se sabe se a sociedade quer ou se não quer, precisa consultar a sociedade de alguma forma. As pessoas podem publicizar aí sim a sua opinião, pode ter a opinião publicizada quer que tenha, ok, mas a sociedade é uma outra coisa. Então são discursos falaciosos que a gente percebe muito agora quando tem um fascista no poder, que ele subverte a ordem legal das coisas. Quer dizer, ontem o cidadão faz no gabinete presidencial um ato contra o Supremo e as pessoas tratam isso com uma naturalidade brutal nessa sociedade midiática que a gente está vivendo. É um momento realmente difícil, não é exatamente o objeto aqui da nossa conversa, mas é o enfrentamento que a mídia dá para todo esse problema do processo penal. Fábio, eu quero te agradecer muito, quero dizer que fiquei muito feliz com a notícia da defesa da tua dissertação e por isso que formulei o convite.
Quero dizer que gostei de te ouvir e de bater pronto uma conversa muito, muito bacana. Agradecer demais aí a tua participação e deixar esse espaço aberto para o teu recado final. Marlos, eu que lhe agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite honroso que é participar da tua qualificada live. E, enfim, agradecer a todos que estão aí assistindo, aqueles que vão assistir pelo canal do YouTube, me colocando sempre à disposição do que você precisar. Acho que eu preciso mais dos teus ensinamentos do que você dos meus. Mas, enfim, espero poder trabalhar um pouco nessa dissertação durante esse ano e, se Deus quiser, ainda até o final dele, transformá-lo em um livro e fazer um encontro para que nós possamos brindar mais essa etapa. Muito legal, muito obrigado. Hoje a live foi com Edson Luiz Fac Júnior, processo penal e mídia, mídia e processo penal. O roteiro foi dele, os bastidores hoje com Tiagão. Grande abraço, Tiagão, obrigado aí pela participação. E eu sou Marlos Arnold Oliveira, espero vocês na próxima quinta, dia 28, aliás, minto, 28 é hoje, na próxima quinta, 5 de maio, com a doutora, isso mesmo, na próxima quinta, 5 de maio, obrigado, Fac, com a doutora Kate Saboia, a gente vai falar de autolavagem de capitais e corrupção, um acordo recentíssimo do STJ. Vale a pena a discussão, ficam todos convidados. Grande abraço, valeu time, valeu Fac, abração. Tchau, tchau. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Valeu.